Olá, pessoal. Então vamos continuando a nossa aula. Nesse vídeo veremos como fazer os cálculos de efeitos principais e de interação de um planejamento 2 ao quadrado utilizando o software Excel, tá? Então nós temos aí primeiro as respostas, né? Cada nível, cada experimento, né, que tem um nível para cada variável e uma resposta associada. Na aula passada, no vídeo passado, nós colocamos isso aqui para plotar, mas a forma como nós colocamos para calcular os efeitos não é a mesma que nós usamos aqui para fazer o plot. Tá? Como é que nós fazemos aqui? Fazemos o seguinte, ó. Açúcar, pH, menos 1, menos 1, pH, menos 1, 1, 1. Que são os 4 pontos, né? Olha, a gente poderia colocar aqui o experimento. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 experimentos. O primeiro está açúcar e pH no nível menor. Vamos voltar lá para a gente ver. Ó, açúcar e pH no nível menor é esse experimento aqui, cuja resposta deu 6. Eu vou colocar aqui, ó. Y, né, que é a resposta, a nota, né? Vou colocar aqui a nota. 6. O segundo experimento, açúcar no nível mais 1 e pH no nível menos 1. Qual foi a nota? Açúcar mais 1, pH. Aqui, ó, açúcar mais 1, pH menos 1, nota 8,5. Terceiro experimento, açúcar menos 1, pH 1. Açúcar menos 1, pH 1, nota 5,5. O último, 1, né? Açúcar 1, pH 1. Açúcar 1, pH 1, nota 7. Então, é essa tabela, né, que a gente vai precisar para calcular os efeitos. A gente quer calcular o efeito do açúcar, do pH, e falta um, que é da interação entre açúcar e pH. Então, a gente precisa colocar uma nova coluna com essa interação. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona aqui, tá lá, e coloca aqui, ó. Açúcar vezes pH. Espaço. E eu coloco aqui exatamente isso, ó, o valor de açúcar vezes o do pH. Menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. Tá? Eu poderia colocar um 1 aqui, ou vamos colocar logo a fórmula, que a gente arrasta para baixo, né? Então, igual o valor do açúcar vezes, que é o asterisco, o pH. A gente vem aqui nessa cruz pequena e preta e arrasta para baixo. O Zoom está reclamando aqui, dizendo que só deixa 40 minutos, né? Mais 10 minutos. Mas então eu vou acelerar aqui para dar certo em 10 minutos, tá? Então tá aí, ó, açúcar, pH e açúcar vezes pH. É a nota. O que a gente precisa? A gente precisa instalar aquele suplemento, né, que a gente usou em outras aulas. Para quem não lembra, tá aqui, ó, no Excel, arquivo, opções, suplementos, aí aqui suplementos do Excel, ir, aí você marca essa aqui, ó, a segunda, ferramentas de análise, ok, tá? Quando marca isso, aparece aqui em dados, análise de dados. E a gente vem aqui, ó, em regressão. E aí ele pede o Y. Aí a gente seleciona aqui, ó. É a resposta. O X, a gente seleciona aqui. Todo o resto. Menos isso, tá? Experimentos aqui é só uma informação, mas não tem nada a ver, né?
O que importa é que são os níveis. E como eu selecionei aqui açúcar, pH, essas palavras aqui na primeira coluna, na primeira linha, então eu tenho que anotar aqui ó, rótulos para dizer que meus dados têm rótulo. Tá? Tem os valores que importam aqui e em cima tem os rótulos. Tá? Eu quero então que ele faça essa regressão, que plote os resíduos, tá? Que ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar associar a nota aqui, que é o y, com essas três variáveis, açúcar, pH e pH vezes açúcar. Eu quero então que ele gere uma nova planilha, tá? Com o nome regressão. Ok. Pronto. Aí ele gerou essa planilha com o nome regressão, né? Nós estávamos aqui, ó. De dados. Eu criei a planilha de regressão. Ele calculou um R, tá? Quanto mais próximo de 1, quer dizer que ele consegue, ele está passando bem perto. Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste da é o ajuste do modelo, né? Aqui ele deu 1, por quê? Porque a gente tinha 4 pontos, tá? Só 4 experimentos, e a gente está passando um modelo que é uma superfície, né? Como se fosse como se fosse uma superfície, né? Como a gente plotou aqui, ó. São 4 pontos, né? E tem um plano, né? Passando aqui nos 4 pontos. Como são só 4 pontos, não tem erro, né? A superfície está passando exatamente em cima dos 4 pontos, então o R deu 1. É como se a gente passasse, se fosse fazer uma reta, com apenas 2 pontos fazer uma reta. É claro que o R vai dar 1, né? Porque ele vai passar em cima dos 2 pontos. Aqui nós temos os coeficientes. A interseção é a média dos pontos. Tá? Se a gente vier aqui e fizer a média disso aqui, ó, vou fazer aqui, ó, igual média. Média. Aí tem esse coeficiente do açúcar, deu 1. Quer dizer o quê? Qual é a nota dos sucos? A nota é 6,75. Né? Mas se eu aumentar o nível de açúcar, aí vai aumentar a nota em 1 unidade. O pH, se eu aumentar o pH de 0, do nível 0 para o nível 1, então a nota vai cair meia unidade. Aí essa aqui é a interação entre pH e açúcar. Tá? Quando a gente passa de 0 para 1, também tem esse acréscimo aí, esse decréscimo na nota. Então é isso, pessoal. A regressão é essa, tá? Nós fazemos aí a planilha aqui, né? A tabela, tá? Que tem que ter cada uma das variáveis. Depois precisamos também da interação e a nota, né? Vai lá no dados, análise de dados, regressão, seleciona desde o título aqui, né? Porque a gente marca aqui em rótulos. O Y é essa coluna aqui das notas, tá? O X é a outra coluna, o resto aqui da tabela, né? É muito importante colocar certinho isso, tá? Porque senão depois ele não calcula certo. Pede para gerar uma nova planilha com o nome que a gente quer aqui, tá? Aí ele gera isso, ó. O R, quer dizer, o ajuste, né? O quanto o modelo é bom para explicar os dados. E aqui os coeficientes. Tá? O coeficiente da interseção é a média. Aí aqui é o coeficiente da primeira variável, é 1. Quer dizer que quanto maior, se eu aumentar o açúcar, né, ele vai aumentar a nota em 1 unidade. Se eu aumentar 1 grau no nível de açúcar.
Se a gente passar do -1 para o 1, então a gente está aumentando 2 graus no nível de açúcar, né? Então a gente teria um aumento de 2 também, tá? Por isso que quando a gente calculou na aula passada, deu 2 o efeito do açúcar. O efeito de passar de -1 para 1 no açúcar vai aumentar a nota em 2 unidades. Esse coeficiente aqui é o efeito de passar do 0 para o 1. Tá? Então, do 0 para o 1 dá 1 só, né? Metade. Tá? Aqui o do pH e da interseção. É isso. Eu já vou subir o vídeo aqui para o YouTube. Aí nós gravamos um outro